Bom, gente, hoje vamos falar de automações e workflows. Do menu inicial você pode entrar direto em automações. Você vai dar de cara com essa tela. Aqui a gente pode criar o nosso primeiro workflow. Tanto a gente pode criar as automações por zeradas, né? Diretamente a gente mesmo montar ela do zero. Ou a gente pode solicitar, por exemplo, um template já criado, ou às vezes até um template baseado no business, né? Porque a gente consegue atrelar vários contatos a um business, a gente consegue fazer a automação direto pelo CNPJ atrelado. Nesse caso, eu vou mostrar para vocês alguns templates. Vamos pegar, por exemplo, Create Google Contact é uma boa solução inicial. Assim que você fizer essa primeira, abrir esse primeiro, ele vai te perguntar se você quer continuar utilizando, se você quer continuar salvando manualmente ou você quer habilitar o autosave. Então toda alteração que você fizer nessa automação, ele vai ser alterado automaticamente e salvo automaticamente, né? Então nesse caso eu vou colocar com save manual, é bom que a gente já mostra. Mas caso acontecesse de eu ter deixado o save automático, se eu excluísse esse bloco, ele excluiria o bloco e já salvaria automaticamente sem eu ter que clicar aqui em cima no save. Então, vamos dar um exemplo. A gente tem aqui um gatilho. As primeiras partes aqui de cima sempre vão ser os gatilhos. Uma automação, ela não necessariamente precisa ter um gatilho, porque você pode acionar ela de maneiras externas. Por exemplo, você tem uma lista inteligente de 1000 pessoas e você quer passar essas 1000 pessoas por uma automação. Você pode mandar isso direto da nossa parte de contatos, selecionar essas pessoas e adicionar para uma automação específica. No caso seria essa aqui, Create Google Contact. Então nesse caso ele vai fazer a criação do contato Google da pessoa de acordo com o que tiver nos dados de contato dessa pessoa. Então pelo template ele já abre diretamente dessa maneira. Porém, tem alguns que são mais interessantes para a gente poder fazer a demonstração. Existem pelo menos 2 templates que eles vão ser deixados na nossa snapshot do SDR virtual, que seria o de reminder de reunião. Quando for criada uma reunião, ele vai acionar essa automação e vai fazer o gerenciamento para poder mandar para o contato, em horários e datas específicas, os reminders dessa reunião, incluindo o link, né, da reunião e tudo mais. Outra que a gente vai estar deixando aqui configurada vai ser de uma campanha de e-mail, para vocês terem aí um bom exemplo do que vocês podem fazer, não só o que vocês podem fazer, mas também como vocês podem utilizar, né? Vamos dar uma olhada na parte de criação de folders. Você pode criar várias pastas para deixar organizado. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui parte do Google. Eu quero que todas as automações do Google a gente inclua aqui. Então, eu criei a pasta. Posso vir aqui, selecionar essa automação que a gente criou e vou mover ela para a pasta Google. Então ela já vai ficar organizada lá dentro. Muito importante para a organização. Vamos agora criar uma automação do nada, do zero, sem utilização de template. Ela sempre vem com um nome aleatório, vocês podem alterar. Vou colocar aqui, por exemplo, envio de e-mail. Então, vamos salvar. Vamos dizer que a gente tem uma automação que inclua uma tag sempre que for recebido, por exemplo, um formulário. Então, vamos dar um exemplo. Eu quero que sempre que alguém preencha um formulário específico, form submitted, né, no nosso trigger, vocês podem ver que existem muitos gatilhos diferentes que podem ser utilizados.
os recentes, que são os que foram usados por último, relacionados ao contato, como reminder de aniversário, houve uma alteração no contato, o contato foi criado, o contato entrou em não perturbe, adicionaram uma tag, por exemplo. Caso você adicione uma tag específica num contato, essa automação vai atuar em cima desse contato de acordo com o que você configurou. Existem várias informações aqui, né, gatilhos diferentes, como partes de IA, partes de ligação, conversa, tanto com relação a reuniões, tickets do CRM que foram criados, afiliações, cursos criados dentro da plataforma, pagamentos e variados. Um bem interessante é o de Inbound Webhook. O Inbound Webhook, se você tem alguma integração que você faz por API, o pessoal que faz o envio dessas informações para você por webhook podem enviar para o webhook aqui, interno nosso. Você só precisa passar esse link que é gerado pela própria automação para o pessoal, para eles enviarem essas informações para esse link. Assim que for enviado a primeira, você só precisa vir aqui e dar o check for new requests. Ele vai aparecer a primeira que foi feita, você clica, salva, ele já vai te solicitar que você faça as alterações no contato ou no que quer que seja que você faça as alterações de acordo com o que foi recebido. Né? Você consegue incluir nas variáveis do contato e tudo mais. Mas vamos voltar para a nossa exemplificação. Eu quero que quando um formulário específico seja submetido, né? Eu vou até alterar aqui, novo formulário enviado. Então a gente vai colocar um filtro. Eu quero que o formulário, né? Você tem campos específicos que você pode usar como filtro. Então, por exemplo, eu quero que se no formulário que foi enviado, por exemplo, o porte da empresa contém, 50, minha empresa tem 50 contatos. Aí sim ele faz o gatilho da automação funcionar. São filtros que você pode fazer para separar certas coisas de um único formulário. Você pode ter 10 automações que trabalham no mesmo formulário com informações diferentes, mas isso é só uma exemplificação. Nesse caso, eu quero que quando o formulário seja formulário 0, que é o nosso formulário padrão criado dentro dos formulários, e eu quero também que caso a campanha, por exemplo, colocada seja em, vamos dar um exemplo, campanha underline 2026. Então, exemplo, caso o campo campanha no nosso contato tenha essa frase, né? Ele vai reconhecer e vai ativar somente se ele for esse formulário e se esse campo estiver preenchido dessa maneira. Nesse caso eu vou colocar só que é o formulário para a gente ter algo mais simples, mas ele pode ser o tão complexo quanto vocês precisarem. Outro ponto importante, não é necessário que você tenha apenas um gatilho ou nenhum gatilho. Você pode adicionar vários gatilhos, inclusive conforme eu falei, você pode ter um gatilho para vários gatilhos para o mesmo formulário, só que com informações diferentes dentro desse formulário. E aí ele vai seguir um caminho diferente de acordo com o que você precisar. Para dar um exemplo, eu vou clonar esse aqui e novo contato do formulário enviado. Eu vou colocar porte 50 a mais. Então eu vou adicionar aqui que o porte ele tem que não estar vazio. E o porte ele tem que conter a frase 500, por exemplo. No formulário é possível você incluir campos de drop-down. Então, por exemplo, eu posso ter um campo de drop-down que está escrito 0, 100, 500,
E aí a pessoa pode escolher, minha companhia, por exemplo, minha empresa tem mais de 500 funcionários. Ele selecionou 500, quer dizer que esse gatilho, ele só vai acionar, eu vou tirar a parte do não está vazio, porque acho que nesse caso não é necessário. Ele só vai ativar este gatilho em específico se for 500. Então, assim, esse primeiro que a gente criou, ele sempre vai acionar quando o formulário for esse formulário. E a gente pode colocar aqui, por exemplo, ó, eu vou colocar aqui, ó, port contains phrase 100. Então, esse gatilho aqui, ele só vai acionar se o formulário for esse e se o port que está no formulário for 100. A mesma coisa o outro, ele só vai acionar esse gatilho se for esse formulário e a pessoa tiver escolhido que a empresa dela tem mais de 500 funcionários, por exemplo. Vamos salvar, né? Vou deixar bem certinho. Tá, mas aí como é que eu vou fazer para saber qual desses aqui que eu vou seguir? A gente pode usar um if. Um if-else. O if-else ele permite que você crie condições de envio para continuar a nossa automação. Nesse caso, você pode usar várias informações específicas do que está acontecendo aqui, mas no momento vamos usar o formulário que foi criado. Nesse caso, eu vou até colocar aqui para ficar mais fácil de identificar. Vou colocar o formulário enviado 100. Esse aqui, formulário enviado 500. É mais fácil da gente, né? Então eu vou vir aqui, vou fazer nosso if else. E aí o que eu vou fazer? Eu vou verificar o primeiro galho, o que deve ser feito. Então eu quero que o primeiro galho seja quando tenha 100. Então isso aqui é descritivo, né? Para a gente saber o que está acontecendo, qual que é o que a gente está mexendo. Eu quero colocar, por exemplo, dá para você selecionar vários tipos de filtros específicos. Nesse caso, como a gente está usando o gatilho como um filtro, eu vou vir aqui, Workflow Trigger. E aí eu quero que ele seja um Workflow Trigger específico, no caso o de 100. Tanto eu posso colocar que ele seja o de 100 e mais alguma informação, ou mais alguma informação. Nesse caso eu queira que o primeiro galho que a gente está fazendo siga várias informações diferentes. Ou siga várias informações que todas elas sejam verdadeiras, ou que pelo menos uma delas ou mais de uma seja verdadeira. Então, nesse caso, eu não vou incluir um ou, mas eu poderia incluir, por exemplo, ele for 100 ou o trigger for 500, por exemplo. Então, a gente pode ter um único galho que ele vai acionar caso for esses dois. Então, vamos dar um exemplo que eu tenho um de 1.000 funcionários e um de 5.000 funcionários. Só que eu quero que só quando for 100 ou 500 ele acione, aí eu posso deixar dessa maneira. Como não é necessário agora, a gente vai deixar certinho desse jeito aqui com um só. O segundo, eu posso colocar um segundo galho e eu vou colocar aqui 500. Então eu vou colocar que o nosso work trigger é o de 500. Vou salvar. Então você está vendo que ele vai seguir quando for 100, aqui ele vai seguir quando for 500, e caso nenhuma dessas duas funcione, né, se ele não reconheça nenhuma dessas duas, ele vem aqui para o known. Então se eu tiver três opções, que é, por exemplo, 100, 500 e 1000, eu, tecnicamente falando, não preciso configurar o 1000. Eu não preciso fazer mais um galho do 1000. Porque se só tem 100, 500 e 1000, ele vai, se não for 100 e não for 500, ele vai vir aqui para o 1000 direto. Claro que, obviamente, eu precisaria ter um trigger aqui, né? Caso fosse mais opções. Então, se eu tenho mais duas opções, eu teria que ter pelo menos mais uma aqui para ele checar. E no caso, eu não poderia ter, por exemplo, uma do 500 e do 100, porque ele teria que fazer a checagem de um único caminho, né? Aí ele checaria, por exemplo, o port que está colocado na pessoa. Isso vai depender de como vocês quiserem fazer a montagem disso. Mas vamos seguir o nosso exemplo aqui. Então eu quero, por exemplo, que quando for 100 pessoas, ele desqualifique o lead. Porém, eu não quero que o lead, né, não receba nada. Eu só quero exemplificar para ele que hoje o port da empresa dele não é interessante pro que o nosso exemplo aqui funciona.
Então eu posso colocar para a gente fazer um envio de e-mail, exemplo, send e-mail. E aí a gente pode ter aqui, por exemplo, a gente pode digitar de quem que vai aparecer, né, que está sendo enviado. Caso não seja incluído, ele vai aparecer de acordo com os valores padrões que estão na conta. Nesse caso eu vou colocar desqualificado. Claro que provavelmente vai ser bem mais detalhado. Aqui é mais para exemplificação. Hoje você não atende, mas estaremos aqui se precisar de outro serviço. Então vamos dizer que essa pessoa, a gente mandou um e-mail para essa pessoa, desqualificando ela. Vamos colocar aqui, ó, desqualificado. Porém, por mais que ela tenha sido desqualificada, existem outros serviços que eu presto e que talvez seja de interesse dessa pessoa. Então eu preciso saber quando se essa pessoa responder esse e-mail falando, poxa, ok, eu fui desqualificado para esse, mas e esses outros? Vamos dar um exemplo que eu tenho mais serviços. Então eu posso incluir, por exemplo, um if-else, a mesma coisa que a gente seguiu aqui em cima, né? Ou a gente pode usar o wait. O wait, ele é uma ação de aguardar, ou seja, ele pode esperar tanto que o contato responda, um período de tempo, até uma data específica. Caso um range de datas, né, seja validado, a gente pode colocar tipo, uma hora antes de uma reunião, por exemplo. Caso o lead, né, tome uma ação específica com relação ao e-mail, por exemplo, clicar no link que está dentro do e-mail, ou abrir o e-mail em si, ou alguma outra condição específica customizada que você prefira. Nesse caso, eu vou usar o contact reply. Porque eu quero saber se esse lead respondeu esse e-mail de desclassificação. Mesmo que ele seja desclassificado, eu tenho que, né, checar. Então eu quero checar que eu vou aguardar que ele responda e aí eu vou o que ele tem que responder. Eu vou colocar o nosso e-mail de desclassificado. Então desclassificado, save. Nesse caso, eu posso também incluir um timeout. Porque se eu não incluir um timeout, ele vai ficar aguardando até o lead responder. Então vai eternamente aí. Nesse caso, eu vou colocar aqui, o lead tem 3 dias aí para responder. Então eu vou colocar 3 dias e salvar. Vocês podem notar que sem essa parte do timeout, ele fica só uma ação única aqui, que você pode incluir outras coisas depois. Nesse caso, como eu estou colocando um timeout, ele vai seguir 2 caminhos diferentes. O caminho onde o lead responde dentro da data e um caminho onde o lead não responde dentro da data. Nisso aqui, eu posso incluir, por exemplo, poxa, o lead respondeu. Eu quero fazer alguma coisa com essa informação. Então eu vou colocar aqui, já que o lead respondeu, uma notificação interna. Porque com a nossa notificação interna, a gente consegue incluir um e-mail, uma notificação interna da própria ferramenta, ou seja, a pessoa está mexendo aqui no AVPia e aí vai popar para ela uma telinha dizendo que houve uma notificação, um SMS ou um WhatsApp. WhatsApp somente se você tiver contratado a parte do WhatsApp e tiver um número já com o WhatsApp Business atrelado. Então vamos mandar, por exemplo, um e-mail. Eu quero mandar esse e-mail para alguém interno nosso. Então, por exemplo, eu vou colocar um usuário particular. No momento eu não tenho nenhuma staff configurada. Então vou colocar um custom e-mail, por exemplo. Vou colocar aqui edson@avpia, que seria o meu e-mail. Então, nesse caso, eu tenho aqui para ele enviar para mim uma notificação. E aí, nessa notificação, eu vou colocar, por exemplo, lead desqualificado respondeu. E eu posso colocar, nesse caso, uma coisa muito interessante que vocês podem fazer, tanto é usar um template de e-mail, caso esteja liberado, né? Aqui não tenho nenhum, mas eu poderia usar um se tivesse. Os templates eles ficam salvos e tanto dá para você usar HTML como digitado, né, com imagens e tudo mais. E quase todo lugar da nossa ferramenta você consegue usar
variáveis do contato, das oportunidades, dentro das coisas que você vai fazer. Então, por exemplo, se eu já tenho esse lead guardado, pelo menos o e-mail dele, o nome, o telefone, por exemplo, o que eu posso fazer? O lead respondeu. Então eu vou colocar aqui o nome dele, o e-mail dele, o telefone dele, e eu quero colocar também a mensagem que ele mandou. Então a mensagem eu vou colocar aqui como chave, fecha chave, e dentro a gente coloca como message.body. Dessa maneira. Então essa é a última mensagem que o lead enviou. Então o lead respondeu isso aqui, essa mensagem vai ficar gravada como última mensagem, e com isso aqui ele vai pegar essa mensagem e mandar pra gente. Dá para você também colocar, por exemplo, a conversa. Então, por exemplo, a gente tem aqui, vou abrir a parte do contato, que acho que fica mais fácil de eu demonstrar. Então eu tenho aqui minha conversas, certo? Teria um lead aqui. Então teria um lead aqui, eu poderia copiar essa parte da minha localização, voltar aqui e colocar aqui embaixo o link da conversa. Nesse caso, eu posso, por exemplo, colocar o link da conversa e depois de conversation barra, você pode incluir o ID do lead. Mas como é que eu faço isso? Você pode vir aqui em Custom Value, vir aqui no contato e pegar o ID dele. Com isso, você consegue basicamente receber no seu e-mail um link direcionando direto para a conversa que você está tendo com esse lead. Ou no caso, você pode também tanto olhar a conversa, quanto você pode editar aqui para colocar como contact, que seria o contato desse lead para você abrir diretamente o lead em si, para você visualizar a pessoa que respondeu. Nesse caso, vamos usar também variáveis aqui, ó. Eu vou pegar o primeiro nome dessa pessoa. Não, a gente colocou o nome completo, vamos colocar o nome completo então. Vou colocar o full name, o e-mail eu vou colocar o e-mail, e no telefone eu vou colocar o fone dele. Nesse caso, quando esse e-mail foi enviado, ele vai preencher essas partes aqui que são as variáveis com as informações que estão cadastradas no contato desse lead. Então eu vou salvar aqui, salvei. Então ele está mandando um e-mail para mim. Caso o lead não responder, aí a gente pode colocar uma tag, por exemplo. Então eu vou colocar uma tag, existem várias tags já preenchidas, mas a gente pode, por exemplo, criar uma tag diretamente daqui ou na parte de tags dentro da ferramenta. Então, por exemplo, eu quero colocar uma tag duplamente desqualificado. Mesmo que você colocar letras maiúsculas e minúsculas, ele sempre vai puxar para minúscula, e se você colocar espaço, ele vai colocar underline. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho essa tag aqui nova, que é o duplamente desqualificado, por quê? Tanto ele não respondeu o e-mail, né? Tanto ele foi desclassificado por não fazer parte, quanto ele foi desclassificado por não ter respondido um e-mail que a gente enviou para ele. Salvei. Ó, a gente já está com um workflow até complexo. Nesse caso, a gente pode seguir aqui fazendo algumas outras ações para esse lead, caso seja necessário, mas vamos seguir para o 500, por exemplo. O 500 ele foi classificado. Então, tanto eu posso ter um e-mail falando, olha, você foi classificado. Copy action. Vou vir aqui, dá para você copiar as ações. Você pode copiar, inclusive, várias ações ao mesmo tempo. Você pode copiar todas as ações abaixo do que você está copiando e ele vai colar. Só que aqui a gente vai colocar o quê? Qualificado. E aí você foi qualificado. Hoje você atende.
falaremos com você. Então a gente pode ter um lead qualificado, ele vai receber esse e-mail. Novamente a gente pode incluir uma tag. Então vou colocar como qualificado, por exemplo. Adicionar uma nova tag, qualificado. Então esse lead que ele foi qualificado, a gente pode passar ele direto para o nosso SDR virtual. A gente não precisa, obviamente, passar direto para um humano inicialmente. Então, por exemplo, como foi um e-mail que foi enviado, eu posso, por exemplo, aguardar a resposta do lead, igual a gente fez aqui, né? Então eu posso colocar um wait ali, eu vou copiar as ações. Aqui ele já está com a tag, então isso não é necessário. E a gente não precisa fazer uma notificação interna, porque a gente vai fazer outra coisa. Então, por exemplo, eu aguardei o lead responder, né? Eu vou configurar aqui como qualificado, porque a gente copiou. Qualificado. E eu vou esperar 3 dias para esse lead responder. Ah, o lead respondeu. Então eu tenho várias ações interessantes que eu posso fazer. Eu posso criar uma oportunidade. Eu posso criar uma oportunidade, create opportunity, né? Dentro de um pipeline nosso, com as informações específicas, tanto que eu posso colocar quanto as variáveis, como vocês já viram. Como eu posso fazer uma coisa muito interessante. Pode ser que esse lead ele já tenha uma oportunidade criada dentro de um pipeline. Então o que eu posso fazer? Ele respondeu. A primeira coisa que a gente vai fazer é mandar uma notificação interna, né? Eu vou colocar um e-mail, vou colocar igual a gente fez na outra. Mas eu estou colocando essa aqui mais como exemplificação, mas por exemplo, a gente pode colocar aqui essa notificação, para a gente só saber que esse lead respondeu. E o que eu posso fazer aqui eu posso buscar se ele já tem uma oportunidade criada. Caso eu saiba que ele não tem, é um lead que está vindo por um site, por exemplo, e não foi enviado para ele um formulário porque ele já é um lead, eu posso criar diretamente a oportunidade. Mas caso seja uma lista quente ou uma base de leads já pré-cadastrada dentro do AVPia, você pode fazer o Find Opportunity. Nesse caso ele vai buscar as mais recentes criadas, mas você pode ter também especificações. Eu quero procurar num pipeline específico, ou seja, eu quero que seja funil de prospecção, e eu quero que ele esteja no stage de nova reunião. Opa, peraí. Eu quero que ele seja em prospecção, por exemplo. Então, quando ele passar por essa parte da automação, ele vai falar, opa, peraí, deixa eu ver se na pipeline de funil de prospecção tem uma oportunidade para esse contato já no estágio de em prospecção. Se ele tiver, ele vai dar para a gente duas opções. Tanto a gente pode ter a parte onde ele localizou e uma que ele não. Então, se ele localizar a oportunidade, eu posso colocar aqui, por exemplo, para ele fazer uma atualização nessa oportunidade. Então, eu vou colocar para fazer um update. Mas o que eu quero fazer de update nisso aqui? Então, eu posso alterar, por exemplo, tanto a gente pode mudar campos customizados da pipeline, quanto a gente pode mudar, por exemplo, o status. Eu posso alterar o status de open para lost, ganho. Então vamos dar um exemplo de que eu quero alterar o status dessa oportunidade para ganho, porque ele foi qualificado. É só um exemplo, né? Então eu vou salvar aqui, ele vai fazer o update dessa oportunidade, mas caso eu quiser criar uma oportunidade, é a mesma coisa. Eu vou buscar ela aqui, vou colocar para ele criar uma oportunidade. Qual pipeline que eu quero criar? No caso, funil de prospecção. Aí eu quero que seja no status open. E eu quero que o opportunity name seja o nome do contato. Então eu vou vir aqui, contato, full name. A gente pode usar a variável para várias coisas. Então eu quero que o nome desse novo ticket no meu CRM se chame o nome do nosso lead. Eu posso incluir mais campos, né?
qual que é o stage que ele vai ser jogado inicialmente. Então, nesse caso, eu vou colocar em prospecção, que é o que eu já queria, né? Então, vou salvar aqui, e aí ele já vai fazer toda essa parte da qualificar. Ele foi qualificado, adicionou uma tag para a gente poder fazer buscas nas listas inteligentes, e também poder, né, fazer criação de outras automações que ativem justamente quando for incluída uma tag. A gente aguardou ele respondeu, mandei uma notificação interna, criei uma oportunidade no nome dele. Agora, o que a gente precisa fazer, por exemplo, ok, ele criou a oportunidade ou criou. Então eu preciso, por exemplo, enviar ele para uma outra automação, e essa outra automação vai fazer um envio de e-mails cadenciados para ele. Então eu posso colocar aqui um workflow. A gente pode incluir ela em um outro workflow pré-existente. No caso, eu vou colocar Create Google Contact. Então, assim, sempre que essa oportunidade terminar o que ela está fazendo, ela vai mandar para esse outro workflow. E esse outro workflow, essa outra automação, vai fazer o que ela está designada para fazer. Nesse caso, criar o contato do Google. Aqui, como a gente quer seguir esse caminho aqui para ambos os lados, eu posso colocar um GoTo. O GoTo, basicamente, você pode mandar a próxima ação ir para qualquer lugar da sua automação. Então eu posso colocar ela para ir completamente desviada aqui e colocar para ela voltar aqui para cima caso seja algo necessário. Nesse caso eu só vou colocar para ele vir para cá. Ele vai ficar com uma linha conectando os dois. Então o GoTo ele vai e vem aqui para o workflow. Então sempre que ele seguir esse caminho, ele vai fazer um desses dois e depois vai voltar a seguir esse caminho unitário aqui para fazer o envio para esse outro workflow. Caso o lead não responder, vem aquela parte interessante que eu falei para vocês, né? Que é, eu posso copiar aqui, ó. Copy all actions, vou incluir aqui. Então ele foi desclassificado, né? Então aqui eu posso ter a tag de duplamente desclassificado. Ou eu posso colocar só unitariamente desclassificado ou qualificado desqualificado. Depende muito do que você precisar na sua automação. Então aqui a gente já tem algo bem complexo, né? Mas caso você queira também, você pode usar essa parte da condição ou do wait para criar e-mails cadenciados. Eu falei esse exemplo para envio desse aqui para outro, mas a gente pode, por exemplo, aqui mesmo, né, o lead foi qualificado, né, por exemplo, ele achou a oportunidade, só que em vez de mandar para um workflow, eu quero... na verdade você pode mandar para o workflow e ainda assim continuar o caminho aqui, tá? Então o workflow não é uma ação final. Então eu posso mandar para esse workflow para ele fazer outra coisa que eu preciso para esse contato, no caso criar o contato do Google, e posso colocar aqui esse envio de e-mail. Então eu posso colocar o e-mail. Eu vou copiar aqui que a gente já tem um exemplo aqui em cima, né? Como é apenas para demonstração, eu vou copiar aqui. Aí a partir disso eu quero fazer aquele mesmo wait que eu fiz lá em cima. Então eu vou copiar aqui. Vou colar aqui embaixo, né? Sempre nessa partezinha aqui do paste below. Aí o que eu quero que aconteça? Ok, ele fez todo esse processo de qualificação lá em cima, mandou para o outro workflow para adicionar ele no contato do Google. Agora eu quero fazer um envio de e-mail de campanha, por exemplo. Claro que dá para você fazer somente essa parte do envio de campanha em cada workflow, em cada automação, mas aqui como é um exemplo, é bom que vocês já veem o quão potente é a ferramenta nesse quesito da parte de automação. Tem muitas opções. Tem muitos triggers, muitas ações que podem ser realizadas. Então é bom que vocês já tenham uma noção básica. Vamos lá. Eu mandei o primeiro e-mail, vou aguardar ele responder. Caso ele responder, eu posso fazer a inclusão de uma IA. Então, por exemplo, eu tenho o meu SDR virtual. Ele respondeu o e-mail, então eu vou pedir para o meu agente virtual continuar a conversa. Aí você pode vir aqui na parte de comunicação, Update Conversation AI Status Bot. Então aqui eu posso tanto alterar o bot que eu estou usando no meu SDR virtual. Então, por exemplo, eu vou colocar que a Rebeca ela se mantém ativa. Então, quando a pessoa responder esse e-mail em específico, a IA vai tomar conta da conversa e vai começar a conversar com essa pessoa e responder as perguntas que ela tiver. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui
Vou colocar aqui que a IA respondeu e já vou incluir também uma notificação interna para mim. Porque eu preciso saber que essa pessoa respondeu, né? Importante. Caso ela não responder nos 3 dias, aí o que a gente pode fazer? Olha que legal. Eu quero mudar as cadências, mas basicamente o que eu vou ter aqui é a mesma coisa. Eu só vou alterar o e-mail e as cadências, né? Então eu posso vir aqui, copiar todas as ações. Ah, não respondeu, manda mais. Ah, não respondeu, manda mais. Ah, não respondeu, manda mais. E aí depois a única coisa que eu preciso fazer é vir aqui e fazer a alteração do e-mail e do quanto tempo vai demorar para me mandar o próximo, caso a pessoa não responder. Claro que finalizando aqui, né? Esse aqui ele vai desqualificar a pessoa completamente, o lead. Então nesse caso a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez no outro. Eu vou incluir uma tag de desclassificação. Aí ele vai ser desclassificado completamente e a automação vai ser finalizada. Então tem muitas vertentes, muitas coisas que podem ser feitas em paralelo, muitas validações que podem ser feitas com os triggers. Então você pode ter uma automação que checa todos os meios de comunicação e faz uma ação específica caso esse meio de contato, né, que a pessoa utilizou seja um específico. Então nesse caso espero que vocês tenham entendido tudo. Conforme eu falei, depois vocês podem, né, mexer na conta de vocês. Vocês vão ver que dá pra fazer tudo isso que eu estou mostrando. E é isso, gente. Por enquanto, na parte de workflow, é isso. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, é só vocês perguntarem. Como um adendo, eu vou passar algumas informações importantes da parte interna aqui, tá? Tanto você pode ter esse meio de visualização padrão, que é o que a gente sempre costuma usar, mas também vocês podem vir aqui, ó, e mudar de Standard para Advanced, que aí ele vai ter uma visão mais parecida com ferramentas como N8N, que já são bem utilizadas hoje em dia. O processo ele permanece o mesmo, vocês podem ver que é o mesmo processo, apenas com uma visualização diferente. E em certas ocasiões pode ser um pouco mais fácil de você visualizar dependendo da sua automação. Aqui na parte de settings, a gente tem algumas informações importantes. Deixa eu salvar aqui. Pronto. No reentry, se você colocar reentry, você pode permitir que uma pessoa entre de novo nesse workflow depois dela já ter sido colocada uma vez. Senão, quando ela entrar, ela vai ser skipada, né? Ela vai ser pulada, por assim dizer. Ela vai pular a automação toda, se ela já tiver. Allow multiple opportunities seria para você criar mais de uma oportunidade para um lead, caso isso seja necessário para o processo que você está precisando. Então, por exemplo, eu tenho um lead que ele pode ter 50 oportunidades abertas para ele. Você tem que deixar isso aqui habilitado para que isso aconteça. O Stop and Response, ele funciona da seguinte maneira. Se o contato responder, o workflow é paralisado. Ele pula todas as outras etapas e ele é retirado do workflow. Se você tiver um workflow, por exemplo, do estilo e-mail cadenciado, isso até é válido, porque se a pessoa responder, tira ela do workflow e está tudo certo. Mas nesse caso, seriam para, né, casos mais específicos, o que você estiver precisando. O time zone seria mais para ver se o time zone que vai ser usado para o envio vai ser da conta ou do contato, porque dependendo da questão do aguardar tantos dias, aguardar tantas horas, ele pode influenciar caso o lead esteja numa time zone diferente. Aqui você pode colocar que a automação ela só vai continuar fazendo o que ela está fazendo, né, num tempo específico, specific time. Então você pode colocar aqui que, por exemplo, ela não manda automação nem sábado nem domingo. Então sábado e domingo ela vai parar o que ela está fazendo, esperar segunda-feira para dar continuidade caso seja aplicável. Aqui a gente pode configurar quem vai fazer o envio dos e-mails sem você ter que ficar configurando toda hora lá dentro de cada um dos e-mails. Mas é a critério de quem for utilizar, né? A mesma coisa o número. Eu posso selecionar um número pré-setado que eu tenha para ele poder fazer o envio de SMS caso o envio que eu esteja fazendo seja por SMS. E as conversas você pode marcar elas como lidas, né? Caso tenha uma interação
por exemplo, a automação tem uma interação com uma conversa com o lead. Ele mandou um e-mail, aí ele já coloca como lido para que não fique aparecendo para o resto da staff que ainda tem um e-mail para ser lido, entendeu? No Enrollment History, você consegue visualizar tanto quais pessoas entraram, como detalhadamente o caminho completo que essa pessoa seguiu dentro da ferramenta, dessa automação. Então ele vai mostrar o caminho que foi seguido, se deu tudo certo, se deu erro ele vai mostrar o que deu erro, e no Execution Log ele mostra detalhadamente cada ação que foi tomada. Então se tem 20 ações aqui dentro dessa ferramenta, dessa automação, e o lead passou pelas 20, ele vai mostrar as 20 aqui, cada uma delas em detalhe, qual que foi o resultado, né? Então assim, essa automação aqui eu vou deixar como exemplo dentro aqui, né? E eu vou criar pelo menos mais umas duas para vocês terem aí acesso conforme vocês forem utilizando. Eu vou seguir aqui. Espero que vocês tenham entendido tudo. Se tiverem alguma dúvida, é só avisar.